Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui. E agora a gente já pode começar a fazer a divisão, né, a divisória do nosso terreno. O que seriam as divisórias? A gente pode fazer as paredes que limitam o nosso terreno aqui, certo? Então eu vou abrir aqui o meu projeto base térreo e aqui eu preciso estar atento a alguns detalhes. Com o comando WA, eu entro no comando de paredes. Eu tenho algumas aqui pré-definidas no meu template. Então, eu preciso estar atento a alguns detalhes antes de começar a fazer a colocação da minha parede. O primeiro, aqui em propriedades, a gente vai definir o tipo de parede. Eu vou escolher, por exemplo, uma alvenaria cerâmica de 15 centímetros. E eu também preciso estar atento à linha de localização. E o que é essa linha de localização? Por exemplo, tendo aqui como referência minha projeção aqui. Eu vou clicar com a linha central da parede, eu vou clicar aqui neste ponto e vou levar a minha parede. Como a gente consegue visualizar, a minha parede está sendo criada com referência ao centro dela, ou seja, de um lado da linha eu tenho 7,5 centímetros e de outro eu tenho 7,5 centímetros. Então, essa é a função linha central da parede, certo? Agora, se eu alterar linha central da parede para face de acabamento externa ou interna, eu vou conseguir fazer a minha parede, por exemplo, seguindo uma parte externa da parede. Então, para a gente seguir um alinhamento onde a gente tem que ir deste ponto para dentro, é mais interessante a gente utilizar a face de acabamento externo. Então, por exemplo, aqui, eu preciso continuar seguindo esta linha para o lado de dentro. Ah, mas e se na hora que eu for clicar, ela estiver do lado de cá? Eu vou ter que alterar ali no face de acabamento? Não. É só apertar espaço que ele vai fazer a rotação no seu eixo aqui da face externa. Certo? Então eu vou continuar até este ponto. Pronto. Mas e este daqui? Agora eu só apagar com o botão Delete e eu puxo através desta bolinha aqui até este ponto. Então, se eu olhar no meu 3D, eu tenho aqui a minha parede. Então, aqui no meu 3D, eu fiz a minha parede, certo? O que a gente tinha olhado antes? A propriedade que a gente tinha utilizada e a linha de localização. Porém, a gente não estava atento em relação à sua restrição da base e restrição superior. Lembra que a gente configurou os níveis? Os níveis servem para isso, para a gente ter uma restrição em relação à base de uma parede e a restrição superior de uma parede. Então aqui ó, a nossa base ela está no nível 0. Se eu alterar, por exemplo, para nível terreno, ele vai dar um erro. Por quê? Porque a minha restrição superior, ela também está com a restrição no terreno. Então eu não consigo fazer esse tipo de alteração. Eu primeiro altero a restrição superior para uma acima do que eu quero utilizar, por exemplo, cobertura, certo? E a restrição da base, agora eu posso alterar para o nível térreo. Então, como a gente consegue ver, ele está aqui no meu nível térreo. Bom, a parede está flutuando, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ou depois colocar aqui a parte do piso, né, a grama ou qualquer outro elemento para cobrir a superfície,
Ou a gente pode, por exemplo, alterar o deslocamento da base. E o que isso significa? Que eu posso alterar aonde eu quero que esta parede vá começar. Por exemplo, eu quero ter a minha referência do térreo, mas eu quero que ela esteja a 1 metro acima do térreo. Então, ao colocar deslocamento da base em 1 metro, eu vou ter um deslocamento da base da parede em 1 metro. Se eu alterar, por exemplo, para menos 0,1, ele vai descer 10 centímetros, conectando ao nosso nível terreno. Certo, pessoal? Então, essas são as funções que a gente tem que ter em mente em relação à parede. Outras funções que a gente pode estar de olho é a delimitação de ambiente, que a gente vai utilizar para fazer nossos perímetros, nossas áreas, né? Definir os ambientes. Então, a gente deixa a delimitação de ambiente marcada. E também, depois, mais para frente, a gente tem que estar de olho na relação editar tipo. Aqui já é uma parte mais estrutural da parede, então a gente consegue definir vários tipos de parâmetros aqui, e eu vou tentar passar alguns dos mais importantes para vocês. Certo, pessoal? Então, eu vou fechar aqui nosso contorno, e na próxima aula a gente continua com a parede toda fechada aqui, certo? Então espero que tenham entendido. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Até mais.